não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo apoio ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! Na religião católica você se confessa. Não confessa por o padre, que é apenas a consolidação ritual de uma confissão que já foi feita. É no exame de consciência que você faz a confissão. O padre, por assim dizer, ele só sacramenta. Às vezes a pessoa até pergunta, mas se você já se confessou para Deus, por que precisa confessar para o padre? Ó, na verdade não precisa. Mas se você não confessar para o padre, você não vai ter a certeza de que você foi perdoado. Então, na hora que o padre ritualmente te confere, vamos dizer, o perdão, a responsabilidade passou a ser dele. E ele exercendo, né, a função que lhe foi dada, né, por Jesus Cristo, de aquilo que você unir na terra será unido no céu, aquilo que você separar na terra será separado no céu. Então, ele tem a responsabilidade perante Deus de ter te dado o perdão. O problema passou a ser dele, não é mais seu. Você sai dali perdoado, você esteve ritualmente perdoado. Então, a confissão ritual só serve para isso. Mas a confissão efetiva foi feita no segredo da sua consciência perante Deus. Não é isso? Então, tem um bicho aqui reclamando. Peraí. Então, é claro que existem outras maneiras. Senão, isso só teria chegado ao conhecimento dos seres humanos depois do advento do cristianismo. Mas o fato é que nós já encontramos isso claramente em Platão e Aristóteles. Platão falava do confronto com o bem supremo, aquilo que é absolutamente bom sob todos os aspectos, incondicionalmente, tá certo? E que nós só podemos alcançar por aquilo que o Mário Ferreira dos Santos iria denominar tecnicamente de tímese parabólica. O que é tímese? É avaliação. Parabólica, que descreve uma parábola, quer dizer, uma curva que se aproxima de uma reta aqui, mas nunca chega lá. Então a tímese parabólica é a avaliação daquilo que está acima da nossa capacidade de avaliação. Você pode ter essa experiência, não precisa estar falando de Deus. Você, por exemplo, você lê as peças de Shakespeare, ou lê os sonetos de Shakespeare, tá, e diz, eu sou capaz de escrever uma coisa tão perfeita assim? Não, posso me aproximar. Tá? Então eu tento uma vez, tento duas, tento três, eu estou me aproximando, mas eu não chego lá. Isso, Shakespeare, não é Deus, né? Então, a noção do bem supremo, ela não é conhecida como um objeto, isso você vai pensar o bem supremo e ele será um conteúdo da sua consciência, mas é o contrário. É um esforço da sua consciência para se aproximar dele. Então, conhecer o bem supremo é tornar-se melhor. Quanto melhor? Cada dia mais. Então, é um permanente esforço de auto-melhoramento. Né? É aí que você conhece o bem supremo. Se não fez isso, você não sabe do que nós estamos falando. Então, esse esforço de aperfeiçoamento implica, então, quer dizer, um conhecimento muito sério daquilo que você é no momento, do conteúdo da sua alma, das suas verdadeiras intenções, dos seus verdadeiros sentimentos, etc, etc. E implica também o conhecimento da possibilidade de um salto, de melhorar um pouquinho. Não tudo de uma vez. Então há um esforço de auto-orientação em face de um bem que é concebido como infinitamente melhor que eu e infinitamente maior que eu. Não é isso? Então isto pode tomar, vamos dizer, a forma de como toma na Igreja Católica da santificação. Tá certo? Mas antes de existir a Igreja Católica já existia esse esforço. Você pode dizer, bom, a Igreja Católica mastigou um pouco mais, facilitou mais. Platão sabia o que era isso, Aristóteles sabia o que era isso. Né?
Então, somente por este esforço é que você pode instaurar alguma ordem na sua alma. O que é a ordem? A ordem implica duas coisas. Primeiro, em primeiro lugar, implica a própria organização. Ou seja, os elementos não estão soltos, separados, inconexos. Em segundo lugar, implica hierarquia. Ou seja, eles estão classificados, ordenados, mas não em função apenas de uma finalidade prática ou de um gosto que você tem. Estão ordenados em função de uma hierarquia de importância. De um critério que separa o essencial do acessório, o permanente do transitório, o imensuravelmente valioso daquilo que não vale coisa nenhuma, e com as várias gradações de valor relativo. Então, o esforço de transfigurar a sua alma numa totalidade ordenada, é claro que intensifica enormemente a sua experiência das coisas, porque tudo adquire, vamos dizer, uma função dramática. Né? Cada passo da sua vida, cada palavra que você diz, cada ação que você toma, cada decisão que você toma, tá certo? Tudo isso passa a se integrar numa ordem e cada pontinho mexe com todos os outros de alguma maneira. Né? Então é claro que somente a partir daí pode-se dizer que você tem realmente uma personalidade. É como se antes você tivesse várias, né? Que são anexadas pela família, pela sociedade, pelo hábito, pelo que você come, pela temperatura, por um milhão de fatores. Também é lógico que esse esforço de unificação e ordenação da alma nunca termina. Ele vai terminar na hora que você morrer, daí fechou. Né? Então, tudo que você conseguiu melhorar durante a vida se fecha ali. Você chegou no limite máximo da sua possibilidade. Então, é esta a tarefa do observador da política. Ele primeiro tem que encontrar esta ordem, que o articula ao mesmo tempo com o centro do seu ser e, vamos dizer, com a totalidade, tendo como mediação a sociedade em que você está. Então você tem as duas balizas, eu aqui e o infinito, Deus lá em cima, e no meio a sociedade. Então eu sei onde ela, agora eu sei onde ela está. Sem este esforço, toda observação da política é besteira. É autossatisfação vaidosa, é serviço prestado a forças que você mesmo desconhece, tá certo? É mera croniqueta jornalística diária, da qual exatamente o Voegelin diz que é para se afastar. Ou seja, não é para você observar o dia a dia da política em todos os seus meandros. Por quê? Só de fazer isso você já perdeu a noção do conjunto. Ou seja, não é para observar a política em todos os seus detalhes. Ah, fulano disse isso do fulano, né? Aqui estamos discutindo quem vai ser o ministro não sei quê, né? Um outro depois contra o fulano no Lava Jato. Isto que a crônica jornalística faz é exatamente o oposto do que fará o cientista político. Onde ele vai observar tudo de longe, buscando os elementos que são mais constantes e que são essenciais e separando os elementos acessórios. Tá certo? Então, e esta observação só se tornará útil se ele tiver dentro de si uma experiência da ordem que lhe permita ser confrontada, que possa ser confrontada com a noção de ordem que está vigente na sociedade. O que documenta esta noção de ordem vigente na sociedade? O próprio clamor da sociedade pela sua própria ordem. Ou seja, o que é que o povo exige para acreditar que há uma ordem na sociedade e para distingui-la da desordem? Por exemplo, hoje em dia, se você perguntar isso a um brasileiro, 99,999% vai responder os corruptos na cadeia. Mas basta isso? Esses meninos que estupraram ou deixaram de estuprar a moça, eles são corruptos, assim, são deputados ladrões? Não, eles são outra coisa. Os autores dos 70 mil assassinatos por ano são políticos ladrões? Não, então você vê que os corruptos na cadeia é um símbolo que condensa confusamente um monte de expectativas que o cidadão não consegue nem expressar em palavras. Mas alguns são o Lula na cadeia, ou tirar a Dilma.
São símbolos, gente. Isso aí é pensamento metonímico. Se você disser, precisamos então de uma nova Constituição, monarquia, intervenção militar, comunismo, você está apelando a vários modelos que, a seu ver, expressam simbolicamente uma ordem que você não consegue expressar. Então você está indo no pensamento metonímico, você está vendo aspectos de uma ordem e tomando como se fosse a ordem inteira. Então, na verdade, a ordem de nenhuma sociedade pode ser expressa totalmente. Então, lendo, por exemplo, o livro do Sándor Márai, do romancista húngaro, é aquele livro que a Dilma gostou tanto que ela não conseguia lembrar o título. Então, olha, eu gostei tanto do livro, eu não terminei de ler ainda, eu parei porque por causa da mudança eu não sei onde foi parar o resto do livro. Parei ali pela página 120, né? Mas eu não vou esquecer as 120 páginas que eu li, eu lembro cada pedacinho. Então, ele descreve não uma sociedade inteira, mas uma cidade. No começo o livro praticamente não tem personagem, o personagem é a cidade. O personagem central é a cidade, tudo que se passa ali. Os vários grupos, os vários hábitos, os vários valores, como as pessoas se tratavam entre si, qual era a dialética das classes sociais, quais eram as crenças predominantes, quais eram os vícios predominantes, está tudo ali. Então, isso aí é a expressão da ordem vigente numa sociedade. Uma sociedade pequena, uma cidade que servia, no caso dele, como uma espécie de símbolo condensado da Hungria inteira e talvez da humanidade inteira. Um dos elementos dessa ordem era o seguinte: havia classes sociais perfeitamente definidas e cada membro de uma classe tinha consciência do seu lugar no conjunto da sociedade e aceitava esse lugar como se fosse normal. Então, naquela época, por exemplo, era normal, era usual na cidade, não, era usual não, era geral, quer dizer, todo mundo fazia isso. As cozinheiras dormiam na cozinha. Então, na cozinha se misturava o cheiro das comidas com o cheiro das calcinhas usadas das mulheres, da cama delas, etc. Então, todas as cozinhas daquela cidade eram absolutamente nojentas. Mas as comidas eram elegantíssimas. Elas se tornavam elegantes quando eram postas na mesa. Se você visse de onde elas tinham saído, você vomitava. E isso era considerado uma coisa normal. Também as empregadas domésticas, que antigamente, numa fase anterior da mesma cidade, eram consideradas membros da família quando havia ainda um resíduo do sistema antigo feudal. Então a empregada entrava ali, era para ficar a vida inteira, era um membro da família. E o patrão tem a responsabilidade total sobre ela. Nesta fase, que já estava, vamos dizer, a sociedade mais burguesa, então as empregadas eram simples empregadas registradas, entrava e saía. E o patrão podia demitir a qualquer momento, não pagar indenização nem coisa nenhuma. Então você estava, vamos dizer, numa fase de transição, onde não havia ainda legislação trabalhista, e já não havia mais, né, a proteção paternal do senhor de terra. Então, é claro que nessa altura, as pessoas de origem pobre estavam realmente muito mal. Só que é o seguinte, elas aceitavam isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. E entre as obrigações regulamentares das empregadas estava dar para os filhos adolescentes do patrão. Se contava com isso uma coisa líquida e certa. E se engravidasse, era demitida. Tudo isso, ninguém reclamava, ninguém ficava revoltado. Então, isto, você vê que se ninguém reclamava, então as pessoas entendiam que isso era um modelo de ordem. Como é que eu vou saber que esse modelo de ordem está errado? É porque eu li no Karl Marx, não pode ser assim? É porque eu li na doutrina da igreja que não pode ser assim? Não pode ser, porque tudo isso são modelos externos. Eu tenho que encontrar, vamos dizer, o modelo de ordem dentro do qual eu estou no todo universal e usar então a minha alma, quer dizer, o melhoramento que eu consegui fazer na minha alma, portanto não é um modelo ideal, mas um modelo real, existente aqui agora, como modelo de aferição. Então, é o que eu faria ou o que eu posso fazer em tal ou qual situação. Entenderam? Então,
Este é o conceito de ciência política do Eric Voegelin. O que implica, como ele disse, duas coisas. Você tem que se afastar do dia a dia da política. É por isso que quando as pessoas me mandam notícias, toda hora me mandam 20, 30, 40, 100 notícias, e dizem, você já leu? Eu falo, não, eu vou ler talvez amanhã ou a semana que vem. Porque eu não quero participar deste drama diário, vamos dizer, do impacto das notícias, das quais algumas interessam, dentro de um conceito mais geral, e outras são perfeitamente irrelevantes. Às vezes o que me parece relevante não é, evidentemente, o que os jornais comentaram como relevante. Hoje me mandaram uma coisa extraordinária. O tal do Marcelo Calheiro, novo ministro da Cultura, fez um discurso dizendo: a cultura é o único meio pelo qual nós podemos superar o machismo, os preconceitos, a discriminação, etc, 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 etc. Então, veja, o ministério esteve para ser fechado. Foi restaurado por uma pressão de certos setores da sociedade. E coloca nesse ministério um sujeito que expressa exatamente os desejos desse setor da sociedade. Essa é a notícia mais importante do dia, evidentemente. Mas o pessoal diz, não, a Lava Jato, o Lula, o depoimento não sei o quê. Falo, isso aí você tem todo dia. Mas uma coisa dessa, quer dizer, você depõe um governo, instaura um novo, dizendo que é para mudar tudo, e no setor justamente da cultura, que é o que mais lida com a psique das pessoas, você renova a mesma política cultural. De que conclusão tirar disso? Nenhuma ainda. Porém, esta notícia, eu sei que ela é importante. Eu sei que ela é importante por quê? Porque a questão da política cultural se estende aí ao longo de 20, 30 anos. E nós vimos a importância que ela tem na mudança dos costumes de toda a sociedade. Então, aquele fenômeno que se chama da hegemonia, né, de bom, tiraram os comunopetistas, mas a hegemonia comunopetista continua em pleno vigor, 100%.